Imagina nascer com um talento raro nos pés, mas carregar nas costas um dos sobrenomes mais pesados da história do futebol brasileiro. Antes mesmo de tocar na bola, as pessoas já decidiram quem você é. Se acerta, é obrigação. Se erra, é superestimado. Se dribla, é igual ao pai. Se não dribla, nunca será. Esse é o mundo de Robinho Júnior, filho de um dos jogadores mais habilidosos da história recente do Brasil. Ele não herdou apenas talento, herdou expectativas, herdou comparações, herdou holofotes, herdou pressão. E a pergunta que paira sobre ele não é justa, mas é inevitável. Robinho Júnior será apenas mais uma promessa marcada pela herança? Ou o início de um novo capítulo capaz de superar o passado e escrever sua própria história no futebol? No futebol, sobrenome pesa. Mas poucos sobrenomes pesam tanto quanto Robinho. Para entender o tamanho disso, é preciso voltar no tempo. Robinho não foi só um jogador habilidoso. Ele foi um símbolo. Símbolo de irreverência, de alegria, de improviso, do futebol que não pede permissão. As pedaladas no Santos, os dribles desconcertantes, a coragem de tentar o improvável. Ele surgiu como herdeiro de uma linhagem que vinha de Pelé, passava por Neymar e representava o futebol arte brasileiro. E agora, anos depois, esse mesmo sobrenome reaparece. Só que agora, nos ombros de um garoto. Um garoto que não pediu para carregar isso, mas carrega. Existe uma ideia muito comum entre torcedores. É filho de jogador, já nasce com vantagem. A realidade é bem mais cruel. Ser filho de craque significa mais cobrança, menos paciência, mais julgamento, menos erro permitido. Enquanto um jovem comum pode errar 10 vezes antes de ser rotulado, o filho de craque erra 2, e já é chamado de fraude. E o histórico não ajuda. Quantos filhos de grandes jogadores realmente vingaram? Pouquíssimos. A maioria viveu à sombra. Alguns chegaram ao profissional. Poucos se consolidaram. Quase nenhum superou o pai. Por isso, quando surge um que realmente mostra algo diferente, o debate volta com força. Talento não se herda como sobrenome, mas ambiente, influência e repetição moldam jogadores. Robinho Júnior cresceu vendo futebol de perto, respirando futebol, vivendo futebol. Desde pequeno, a bola não era brinquedo. Era extensão do corpo. E isso aparece claramente quando ele joga. Não é só o drible. É a confiança. A coragem de tentar algo difícil sem medo de errar. Isso não se aprende em escolinha. Isso vem de vivência. Drible é instinto. Você pode treinar condução, treinar passe, treinar finalização. Mas drible é decisão em frações de segundo. É ler o corpo do adversário. É sentir o momento. É ousar quando ninguém ousa. E Robinho Júnior ousa. Pedaladas, mudanças rápidas de direção, fintas curtas, dribles em espaço curto. Ele não se esconde, não se limita, não joga com medo. E isso, no futebol moderno, é cada vez mais raro. Aqui entra um ponto técnico extremamente importante. Muitos jogadores driblam bem. Pouquíssimos driblam com as duas pernas. Robinho Júnior conduz, dribla e finaliza com ambas. Isso confunde defensores, quebra padrões, abre possibilidades. Observadores da base do Santos já relataram algo curioso. Em alguns jogos, não dá para saber qual é a perna dominante dele. Isso é raríssimo. No futebol mundial atual, pouquíssimos jogadores têm essa característica em alto nível. E quando um jovem apresenta isso, o teto dele aumenta exponencialmente. Mas talento sem inteligência não sustenta a carreira. E aqui está outro ponto que empolga quem acompanha Robinho Júnior de perto. Ele entende o jogo. Sabe quando acelerar, quando pausar, quando soltar a bola, quando chamar o jogo para si. Não é um jogador de highlights vazios. Ele participa, constrói, cria. Isso indica algo fundamental. Ele não joga só com o pé, joga com a cabeça. Agora vem a parte mais pesada dessa história. Robinho Júnior não lida apenas com pressão esportiva. Ele lida com um contexto social extremamente delicado. O sobrenome que um dia foi idolatrado, hoje vem carregado de julgamentos, críticas e polêmicas. E isso não é culpa dele, mas respinga nas redes sociais, nos comentários,
Na arquibancada, poucos jovens de 16 anos teriam estrutura emocional para lidar com isso. Até aqui, ele demonstra maturidade, silêncio, trabalho, foco. Mas esse é um desafio contínuo. Não é coincidência que essa história aconteça no Santos. O Santos entende jogadores assim. Sempre entendeu. Pelé, Robinho, Neymar. Jogadores leves, criativos, diferentes. O clube sabe que esse tipo de talento não pode ser engessado. Precisa ser protegido. Por isso o contrato até 2027. Por isso a multa de 300 milhões de reais. Isso não é marketing. É leitura de potencial. Aqui é preciso ser honesto. Robinho Júnior ainda não é realidade. É promessa. E o futebol está cheio de promessas que não viraram nada. Base não garante profissional. Copinha não garante carreira. Highlights não garantem sucesso. A transição é brutal. Quem não evoluir fisicamente, taticamente e mentalmente, fica pelo caminho. O talento coloca você na porta, mas não garante a entrada. Talvez o maior obstáculo da carreira dele não seja um zagueiro, seja a própria identidade. Enquanto ele for tratado apenas como extensão do pai, sua história estará incompleta. O dia em que ele passar a ser reconhecido por suas decisões, seu estilo, seus números, sua personalidade, aí sim, o jogo muda. O futebol brasileiro tem um vício perigoso: a pressa, queimar etapas, expor cedo demais, cobrar demais. Se Robinho Júnior for bem cuidado, bem protegido, bem desenvolvido, ele pode, sim, chegar longe. Talvez não seja igual ao pai. Talvez seja melhor. Talvez seja diferente. E tudo bem. Craque não é quem dribla bonito. Craque é quem decide, aguenta a pressão, evolui, se reinventa. O talento de Robinho Júnior é inegável. O resto, o tempo vai cobrar. Robinho Júnior não pediu esse sobrenome, mas recebeu. Agora, cabe a ele decidir o que fazer com isso. Até aqui, o talento é real. A ousadia existe. A personalidade aparece. Se ele vai superar o passado, ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: essa história está só começando, e o futebol brasileiro vai acompanhar cada capítulo. Se você acredita que o futebol brasileiro ainda pode revelar craques assim, deixa o like agora. Se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de futebol com profundidade, emoção e verdade. E comenta aí: Robinho Júnior vai escrever a própria história ou o peso do sobrenome vai falar mais alto? A gente se vê no próximo vídeo.